Boa tarde, chegando aqui segunda-feira, dia 4 de maio de 2020 e estamos começando agora a 16ª live da Retransformação Digital, um projeto aqui da Hadash Marketing Criativo. E hoje o nosso convidado é o Dr. Marcos Strosberg, ele que é médico da MedSport, especialista em medicina esportiva, também tem um trabalho muito forte na recuperação de cardiopatas, é um médico cooperado da Unimed e nesse momento ele tem atuado na linha de frente no atendimento dos pacientes da Covid-19. Daqui a pouco ele vai estar aqui com a gente, Dr. Marcos. Deixa eu até avisar ele que ele tem que seguir aqui a Hadash, né? Seguir o perfil da Hadash para a gente poder trazer ele. Daqui a pouquinho o Dr. Marcos já entrou. Ele já entrou. Daqui a pouquinho a gente chama ele, doutor. Só para eu fazer aqueles avisos tradicionais, né? Essa é a 16ª live, então todas as nossas outras 15 lives da Retransformação Digital estão no nosso perfil do YouTube, tá? Hadash Marketing Criativo. É o canal, né? Só seguir nosso canal no YouTube. E também aqui no IGTV da Hadash Marketing, tá? Então quem seguir o IGTV da Hadash Marketing ou acompanhar os feeds, tem uns feeds com alguns resumos do que a gente acha de melhor, das sacadas, as principais sacadas das lives, a gente faz uns recortes e traz aqui pro feed do Instagram da Hadash. As perguntas que porventura a gente não conseguir responder, se a gente conseguir uma agendazinha, a gente abre uma nova live só para responder perguntas na sequência, ou se não a gente passa essas perguntas para o Dr. Marcos e devolve elas no feed do nosso Instagram, assim como a gente tem feito em todas as outras lives, tá bom? Então vamos lá, o Dr. Marcos Strosberg, como eu disse, ele é da MedSports, tem uma atuação há mais de 25 anos aí na medicina esportiva, na parte fisiológica dos atletas, então na parte cardíaca, no potencial dos atletas, e um trabalho muito, muito forte na recuperação de pessoas que operam do coração, colocam stents, fazem transplantados, ou seja, com cardiopatas, tá? E nesse momento ele está trabalhando nos plantões para atendimento dos pacientes acometidos pela Covid-19 e a gente vai trazer agora para conversar com todos vocês. Tá? Estamos só esperando a conexão e daqui a pouco ele está entrando aqui com a gente. Opa! Boa tarde. Olá, boa tarde. Tudo bom, Fernando? Tudo jóia, doutor. Bom falar com você. Como é que tá o áudio? Tá bom? Áudio tá bom? Você me ouve bem também? Eu coloquei um fone aqui para facilitar aí nossa comunicação. Tá ótimo. Estou ouvindo bem, sim. Tá tudo perfeito. Como é que tá a família? Família vai bem. Estamos isolados, né? Como imagino que deva ser, tá certo? Acho que esse é o principal. Eu tenho uma esposa que é professora universitária, está dando aula daqui. Eu tenho um filho que é universitário, está fazendo aula daqui. E assim, o novo normal. É o novo normal, né? A gente já está aqui com a Raide Luz, a Van Andrade, Douglas Albertini, Gustavo Fernandes, acenando aí para o pessoal. Muita gente assistindo hoje aqui, doutor. E assim, você começou semana passada nesses plantões, né? Eu queria saber aonde que você está atendendo, aonde que você está lotado, se é só em um lugar, se é mais de um, e que você possa trazer para a nossa audiência aí um apanhado geral do que você realmente viu nesses dias, como é que está a situação, para tanto dar uma acalmada, como esclarecer para a população. Não sei se vai Bom, acalmar. primeiro eu quero agradecer. Primeiro eu quero agradecer enormemente aí o convite, né, da gente conversar. Você é um amigo antigo, de muitos anos, desde que eu me mudei para o Ceará já vão 24 anos, quase 25 anos.
Então, muito obrigado aí por ter convidado, tá certo? Para falar um pouco sobre isso, que eu acho que é pertinente e acho que é muito importante para as pessoas ouvirem uma fonte de informação que não seja aquilo que está sendo veiculado muitas vezes na mídia, porque tem um monte de histórias que na verdade não saem. Agora, assim, o que é interessante ressaltar aí, bom, eu estou formado há 30 anos, né? Eu me formei em 1990 como médico, tá certo? Na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, na PUC, depois me especializei em medicina do esporte, e depois que eu terminei a especialização, eu ainda fiz alguns anos de exército, e em 2001 eu saí do exército aqui, do Hospital Geral aqui de Fortaleza já, fiquei 4 anos aqui no hospital, e em 2001 eu terminei minha carreira militar, terminei a minha carreira no hospital, e a partir daí eu larguei os plantões, porque o consultório já andava, um consultório de medicina do esporte, então já da especialidade, e aí eu não fazia mais plantão. Então esse evento da semana passada, né, ele me trouxe de volta ao hospital, à emergência em especial, depois de 19 anos fora dela. E eu achei que era muito importante ter essa contribuição, né, essa forma de contribuir com esse momento, que é único, que é um momento que a gente vai ter todas as gerações que estão vivendo isso, né, e que têm consciência do que estão vivendo, vão entender, vão lembrar disso para a vida toda, como um momento único. Tomara que não se repita tão logo. Vamos lembrar que a última epidemia que teve pandemia, né, essa mundial, foi em 1918, então há 102 anos atrás. Então, nem os nossos avós vivenciaram isso, e se vivenciaram, talvez os bisavós de muitos também. Então, é uma situação única e marcante, certamente, para todo o mundo, né? Então, eu achei que eu precisava contribuir. Na verdade, os hospitais precisam muito das equipes médicas, de todos os profissionais de saúde, dos enfermeiros, dos atendentes. Os hospitais, as estruturas de saúde estão precisando muito, porque todos os dias você tem da equipe médica, por exemplo, 1, 2 médicos que estão doentes e que saem das escalas e se não tem reposição fácil. Então, quem tem possibilidade... Pro meu... Alô? Pronto, agora voltou, ok, vamos lá, Voltou. agora estou aqui. Legal. Eu não sei se era aí ou era aqui o problema, eu saí da minha conexão Wi-Fi e vim para o 4G. Foi o que eu fiz também, tá certo? Isso deve ajudar aí para a gente falar em tempo real. Eu queria só saber, você estava falando que os médicos estão ficando doentes. Eles já ficam doentes, de Covid? Sim, porque a gente está falando de um, como é que eu vou chamar isso? De uma partícula, né? O vírus não é um ser vivo exatamente, porque ele é um pedaço de RNA, na verdade, de proteína. Então ele não entra na classificação de ser vivo como uma bactéria. Então, é uma partícula que mede nanômetros, que seriam milionésimas partes do milímetro. Então, nós estamos falando de um negócio muito pequeno e essa é a grande questão, que é muito difícil você não se contaminar. Então, alguém que trabalha dentro de uma unidade que está todo mundo tossindo, espirrando, enfim, está todo mundo doente, tem uma probabilidade maior de se contaminar, e é isso que está acontecendo com as equipes da área de saúde. Então, todos os dias, voltando àquilo que eu estava dizendo, todos os dias tem gente que sai das escalas e não tem uma reposição fácil, porque esse é um trabalho mais específico, é um trabalho que exige, enfim, dos profissionais uma certa forma de lidar aí com os pacientes. Então, por mais que você tenha recém-formado, às vezes entrando, né, para ajudar, você precisa também das pessoas um pouco mais experientes, e aí eu estou tentando entrar com minha expertise. Existe
testes para todos vocês que são da área de saúde? Como é que vocês são testados? A resposta não é testado, tá certo? Infelizmente, não há testes, a não ser que você esteja doente. Se você tiver com sintomas, são feitos testes para os profissionais de saúde, mas só nessa situação. Na verdade, o teste rápido, que é o que deveria ser feito, que mede a imunidade, IgM e IgG. Esse é um teste que ele é feito justamente para separar preto e branco. Quem está imune deveria estar de um lado e quem está suscetível à doença deveria estar de outro. E essa é, na prática, a gestão de uma situação de epidemia como essa, que, infelizmente, o país, de uma certa forma, não optou por fazer. Então, a gente tem muita dificuldade em fazer teste rápido, mesmo no mercado. Para você ter ideia, hoje, quando você quer fazer um teste, ainda que pagando, que não seja da iniciativa pública, você vai ter pelo menos uma semana de espera para poder fazer. Para fazer o teste ou para colher o resultado? Para fazer o teste. O resultado desse teste do IgM e IgG, né, do teste rápido, ele leva pouco tempo, em questão de minutos ele está pronto. O outro teste, que é a pesquisa do vírus, esse não, esse pode levar mais tempo, às vezes leva uma semana, 10 dias, 15 dias, a pessoa já ficou boa e aí saiu o resultado do exame. Então, a questão da testagem no país, ela está muito, muito aquém daquilo que deveria ser o ideal para se enfrentar uma situação como essa. O que você tem visto? Está entrando aqui a Larix, o Cauã, o Felipe, muita gente, Lília Cavalcante. O que você tem visto nesses poucos dias? Porque você começou na semana passada, né? Hoje você já deu plantão hoje de manhã, não foi? Hoje de manhã eu tenho duas escalas, eu estou participando de duas escalas de plantão, uma de pronto atendimento, onde você está na linha de frente com as pessoas que estão doentes, chegando no acesso, vamos dizer, ao pronto atendimento, né, para suas queixas, e uma segunda escala de plantão que eu estou num time de resposta rápida, então naquelas tendas, naqueles hospitais de campanha, né? Então tem um hospital de campanha montado e eu sou do time de resposta rápida do hospital de campanha, numa situação de necessidade ou de intercorrência, é a gente que é chamado para poder atender. Tá. E como muita gente, como é que estão as UTIs, os leitos, está faltando no Ceará? Porque a gente é atualizado só dos casos e das mortes. Os casos parece que estavam em 8 mil e alguma coisa, e as mortes, se eu não me engano, em 694 óbitos. É isso aí. Na verdade, a gente teve um salto bem grande nos últimos dias. Há 2 dias atrás, isso depende sempre de uma certa contabilização, essa matemática aí da somatória, se não foi notificado no dia anterior, vai acabar aparecendo no dia seguinte, então esses números sempre variam um pouquinho, mas sem dúvida nenhuma isso está num crescente, Fernando. Então, há 2 dias atrás a gente teve 99 óbitos registrados, então agora ontem desceu já um pouquinho, voltou para a média, agora nós estamos na faixa entre 60 e 70, mas o mais importante que eu acho entender é que a gente está falando de número, mas a gente despersonaliza. É muito importante a gente lembrar disso. Cada um desses números, cada unidade dessa é uma pessoa que tem uma família, que tem uma profissão, que tem uma história, que tem uma herança, enfim, que está nos deixando, que está deixando esse mundo por causa disso. Então, personalizar isso, dar nome a cada uma dessas perdas é muito importante, até para a gente poder valorizar essa herança e, em especial, entender que o problema é sério, é grave, a gente está num momento muito delicado da pandemia, onde as pessoas já ficaram um pouco cansadas aí de ficar em casa, de manter a quarentena, mas esse é um momento muito delicado, porque agora a gente está chegando muito perto do nosso ápice, do momento de maior gravidade de tudo isso. Então não é hora de baixar as defesas, pelo contrário, é hora de se manter atento para não se contaminar. Está muito difícil a situação dentro dos hospitais, é difícil a situação de atendimento para qualquer coisa. Para qualquer tipo de situação, o hospital vai ter dificuldade de te atender. Então, é um momento realmente de cuidado extremo. Existe algum tratamento, já um protocolo, uma rotina de tratamento assim eficaz, que as pessoas falam, isso aqui resolve? Me parece, pelas notícias, que ainda não. Também não existe vacina.
E o isolamento a medida do isolamento ela serve muito mais para evitar que aumente essa curva de contágio, né? Como é que você define todo esse momento? Temos que nos manter em casa, isolados, mas o que a gente pode esperar disso tudo? Vamos lá, vamos dividir um pouquinho a pergunta para tentar abarcar todos os temas, tá certo? Então, assim, tratamento, não tem nenhuma medicação ainda que se mostrou eficaz para o tratamento do vírus ou para diminuição ou desaparecimento completo do vírus. Então, isso tem gente muito grande, centros enormes de pesquisa e muito dinheiro sendo investido no mundo todo. Em algum momento isso vai acontecer. Ou eu acredito também na vacina. Eu acho que alguma hora a gente vai ter aí, se a gente já tem o John Hopkins trabalhando sobre isso, a gente já tem Harvard anunciando que para o segundo semestre tem vacina, a gente tem Israel com importantes centros de pesquisa trabalhando nesse sentido. Então, eu acredito na inteligência e na ciência do mundo, tá certo? Eu sou uma pessoa da ciência. Então, eu acho que a gente vai sim chegar, o ser humano vai conseguir lidar com essa situação e conseguir achar uma forma de lidar. Nesse momento não tem. Então, a gente tem algumas linhas medicamentosas que não têm um respaldo científico pleno, como a gente gostaria que houvesse, mas tem assim um ou outro trabalho que mostra indícios que houve algum grau de melhora. Muito bom. Numa situação de necessidade, e aí eu chamo a atenção que é para aquele que está dentro da UTI, entubado, num caso grave, de verdade eu acho que vale a pena usar o arsenal que nós temos, ainda que muito pouco eficaz, ou ainda que muito pouco certo Comprovado. que isso funciona, comprovado, obrigado. Mas vale a pena usar, tá certo? Porém, fora dessa situação, para quem não está grave, para quem está em casa com quadro leve, e vamos lembrar que 80% das pessoas vai estar nessa condição, quer dizer, para 80% das pessoas vai ser a tal gripezinha que os nossos, né, alguns dos nossos governantes se referiram, é verdade. Mas isso, a gente não pode deixar de olhar para os 20% que vão ficar graves. Quer dizer, esse é o grande encrenca, esse é o grande problema do negócio. Aquele que tem quadro leve, ele provavelmente vai ficar bom com, sem ou apesar do remédio que ele vai tomar. Tá certo? Existem algumas linhas de pesquisa, mas deve ser reservado isso para quem interna, para quem está dentro do hospital. Como que isso acontece? Assim, a gente que não é da área médica e da ciência, fica difícil de entender. A gente até joga para Deus, sinceramente, tá? Porque é o seguinte, o que leva 80% da população não ser afetada? É a alimentação, é o tipo sanguíneo, é o sistema imunológico, mas o porquê disso? E nem isso se tem alguma lógica? Pronto. Na verdade, não tem, não dá para dizer por que a Bélgica é um país evoluído e com um bom sistema de saúde, teve uma alta incidência de óbitos, e o seu vizinho, a sua vizinha, a Alemanha, teve uma baixa incidência de óbitos, e os dois não são muito diferentes. Não dá para entender porque o Brasil tem tá com uma das mais altas taxas de contaminação e óbito do mundo em relação à doença, e o nosso vizinho Uruguai está indo muito bem, obrigado, com muito pouca incidência, tanto de transmissão quanto de óbito. Não dá para entender isso ainda, a gente não tem essas respostas. Deve fazer sentido de alguma forma, muitas teorias já foram levantadas, mas nada se concretizou. Então, não dá para responder ainda essa tua pergunta, Fernando. É uma situação realmente complicada, porque é tudo muito novo e me parece que a gente tem muito pouca informação, né? Então, esse negócio da informação, é muito importante a gente ter acesso à informação, tá certo? E na verdade, é muito importante a gente ouvir aqueles que podem contribuir realmente com informação e não dar ouvido a qualquer coisa que sai no WhatsApp ou no Facebook, porque a maior parte dessas coisas não passa de axiologia e a gente vai acabar caindo e trazendo muita ansiedade. Tem muita gente, parece que depois da pandemia nós vamos ter uma síndrome pós-traumática onde todo mundo vai ficar ansioso de alguma forma. Já éramos e vamos ficar mais. Não é para isso, tá certo? Eu acho que o fato da gente entender um pouco melhor das coisas
vai trazer, vai colocar um pouco cada coisa no seu lugar para a gente poder lidar com isso. Ó, a nossa audiência aqui, a Larissa, está dizendo o seguinte, eu vou aproveitar o comentário dela para fazer a minha próxima pergunta. Ela está dizendo, tem pessoas morrendo de outras doenças e na hora de constar o atestado de óbito, colocam que morreu de Covid-19. Ela pergunta por quê, assim, já dizer, lamentar meus sentimentos pela Larissa, que eu sei que o avô dela veio falecer no sábado, e não foi de Covid, aí eu não sei se no óbito deles colocaram isso, então, por conta disso, ele já estava enfermo há algum tempo, e assim, aproveitando a pergunta dela, não sei se você vai poder responder exatamente essa pergunta dela, né? O porquê que quem está lá, não sei se é o Instituto Médico Legal, quem é que determina esse atestado que está colocando assim. E aí a minha pergunta, se na tua visão eles estão usando a pandemia para fazer política, seja de um lado, aquele lado da gripezinha, seja do lado do lockdown mais forte, porque a gente sabe que quando eles atestaram o estado de calamidade pública, eles tiveram uma autorização para fazer gastos sem necessidade de licitação. Depois vai vir o controle aí do Ministério Público, mas no momento não tem nenhum. E aí, como você disse, nessas notícias de WhatsApp, grupo de Facebook, muitas vezes a gente não sabe o que é verdade e o que é mentira, mas a gente ouve questões como se aqui no estado do Ceará eles realmente estivessem saqueando os cofres públicos. Assim, o hospital de campanha de São Paulo, para muito mais leitos, custou metade do hospital de campanha daqui. A compra dos respiradores pelo governador Zema de Minas Gerais foi a mesma quantidade, metade do preço daqui. E a minha outra pergunta ainda nessa linha é a questão do... A gente tem um centro de eventos maravilhoso. Acho que está dando um retornozinho aí no seu áudio. Mas, como eu disse, a gente tem um centro de eventos maravilhoso que poderia ser utilizado para montar um hospital de campanha e eles vão e fazem esse hospital no estádio Presidente Vargas, removendo toda a grama, fazendo uma obra muito maior, sendo que não tem tanto estacionamento no entorno como teria no centro de eventos. O que você pode, se você puder opinar sobre isso? Bom, primeiro eu quero dizer para a Larissa que eu sinto muito pela perda dela. É muito triste a gente ter situações como essa. Assim, como toda situação, eu aprendi isso, eu fiz um curso de gerenciamento de crise, né? E eu entendi nesse curso que gerenciar a crise é tentar ordenar o caos, né? Tentar, naquela situação em que está todo mundo correndo, cada um para o seu lado, tentar fazer com que, de alguma forma, exista algum ordenamento nessa situação tão caótica. Então, assim, não existe hoje, o Ministério da Saúde colocou que não tem necrópsia, tá certo? Então não se pode fazer nenhum tipo de necrópsia nesse momento, tá certo? Espera aí, Fernando, um minuto, por favor. Fica à vontade. O doutor Marcos já volta aqui para responder para a gente. Vamos aproveitar a Lilian Cavalcante, que inclusive é paciente do doutor Marcos, né, do esporte. Acredito que possa sim ser erro humano. Tive uma experiência semelhante com o tio alguns anos. Me desculpe, gente, é porque estão chegando máscaras aqui em casa, tá certo? Nós compramos pelo correio e, enfim, o correio está entregando, então há uma necessidade que alguém abra a porta para poder fazer a recepção da máscara. Então, desculpe, olha só, Larissa, sinto muito pela perda, o Ministério da Saúde disse que não faz necrópsia, nesse momento, para não contaminar eventualmente as pessoas que estão lidando com isso dentro do IML. Então, muitos óbitos, na dúvida, são classificados como Covid erroneamente. Não era para acontecer, é uma lástima e não era para acontecer. Por outro lado, para esse número aí de óbitos, a gente também tem um outro lado, tem muita gente que morre fora do hospital e que acaba recebendo algum diagnóstico que não dá para classificar como Covid. Então, isso para os números, tá certo? De novo, isso tirando toda a tragédia humana, tá certo? Da questão.
Com relação à questão política, Fernando, eu tenho uma opinião que é só uma opinião, tá certo? Eu não sou capacitado, talvez, para poder fazer uma análise mais profunda. Eu só vejo o lado dos profissionais de saúde, eu só vejo o lado do atendimento propriamente e da gestão da saúde propriamente em relação a isso. Então, ninguém me perguntou nada. Se tivesse alguém me perguntado, provavelmente eu faria coisas diferentes desde o início em relação à gestão da pandemia, tá certo? Eu acho que muita coisa aconteceu, foram escolhas que foram feitas e não necessariamente eu concordo com essas escolhas, mas também o tempo não anda para trás. Acho que, claro, todos os órgãos, como cidadão aí, eu quero mais é que o dinheiro público seja gasto e bem gasto em relação aos recursos, tá certo? Que são muito limitados em toda a situação. Então, a gente deveria... Eu fico imaginando, se a gente não conseguiu, nesse momento, administrar o recurso público, né, para uma situação de uma desgraça tamanha como essa, você imagina, né, numa situação fora de uma situação de desgraça, o que se faz com esse dinheiro público, mas não sou muito capacitado aí para responder isso. E também, como você disse, você participou de treinamentos para gerenciamento de crise, e numa crise, num caos como esse, é difícil também, às vezes, você tomar decisões, né? Eu tenho que tomar decisões aqui na minha empresa, já tive que tomar, rever, e depois tomar outras, então imagino que para eles também, a gente tem que fazer essa ponderação, também não é fácil. Bom, na sua experiência como médico especializado no esporte, mas a gente sabe, eu conheço o seu trabalho já de muitos anos, eu acompanho, tem uma forte... Doutor, se o senhor baixar um pouquinho o seu volume, talvez, porque está tendo um retorno. Você sabe que eu estou de fone, não está saindo em lugar nenhum isso que a gente está conversando, quer dizer, é impossível, não pode ser do meu retorno, na verdade. Eu não tenho, eu não tenho nenhum volume aberto aí para você. Eu acho esquisito isso, mas realmente é esquisito. Bom, continuando. Você tem um trabalho muito forte com cardiopatas, ou seja, pessoas que têm problema no coração, sopro no coração, colocaram um stent, uma ponte de safena, não sei se ainda se usa o recurso da ponte de safena, não sei ainda se isso aí já caiu por terra, você pode falar. Mas, assim, ou transplantes, pessoas transplantadas, você faz um trabalho muito forte com esse tipo de paciente lá na sua clínica. E eles são, eu acompanhei no noticiário recentemente, um dos maiores grupos de risco. Então, eu queria saber qual é a recomendação, quais são os outros grandes grupos de risco, além dos septuagenários, octogenários, e quais seriam todas as medidas que devem ser tomadas, não só no isolamento, que esse está claro, mas caso a pessoa venha a sentir sintomas. Então vamos lá, eu acho que tem que ser bem prático aqui, já que essa não é só uma situação médica. Eu espero que tenha melhorado aí o som. Eu tirei o fone aí e deixei na captação do ambiente, tá certo? Então, olha só, eu acho que a gente tem que ser bem prático aí, bem objetivo, para dar uma informação que as pessoas podem aproveitar. Então vamos lá, hoje a gente está olhando basicamente para 3 sintomas graves e importantes. A febre alta e persistente, a tosse que não cede e a falta de ar. Se você tem esses 3 sintomas, o seu lugar é uma unidade COVID, é uma unidade de atendimento ao COVID. Lá os médicos vão avaliar a sua situação e vão entender se esse caso merece precisa, né, de um tratamento mais aprofundado, precisa de internação, precisa de alguma coisa mais enfim, rigorosa, ou se libera você para casa. O que a gente sabe hoje com relação ao andamento da doença? Que desde o primeiro dia de sintoma, então vamos considerar esse o dia 0, né? O momento que você começou a sentir febre, o momento que você teve lá uma situação característica de doença. A partir desse primeiro dia, do dia 0, a partir do 7º ao 10º dia, essa situação pode ficar mais grave. Então, a primeira semana normalmente não acontece nada, você vai passar bem, é uma gripe mais forte,
uma situação, enfim, que pode dar dor no corpo, pode dar dor de barriga, pode dar, enfim, uma série de outros sintomas, mas basicamente cursa com isso, pode desaparecer logo na primeira semana e você ficar muito bem, ter poucos dias de sintoma, faz parte dos 80% que vão passar muito bem pela situação, e até o 7º ou 10º dia isso pode piorar. Se isso piorar, nesse ponto, você precisa do médico, porque esse é um momento em que a gente sabe a ladeira pode descer e descer muito rápido, e você vai precisar de um atendimento, e hoje a gente sabe quanto mais cedo a gente fizer esse atendimento, melhor é. Não mais cedo no primeiro dia, mais cedo lá no 7º ou 10º. Então essa é a situação, é isso que a pessoa precisa. Esse 7º, 10º não é arriscado. Não é arriscado? Como assim? Tipo assim, eu não fui logo no primeiro, segundo, só vou no 7º. Não posso... Não, o que as pessoas fazem normalmente é vir ao médico assim que começam os sintomas. Ok, a gente registra isso, faz a consulta, mas ela é liberada para casa desde que ela não tenha outros sintomas. Vai fazer exame, vai fazer todo o arsenal médico terapêutico, mas ela vai para casa, ela vai ficar de quarentena. Ninguém vai internar ou entubar uma pessoa no primeiro ou segundo dia, porque não há necessidade disso. O problema é respiratório, é circulatório, isso só vai ficar ruim lá na frente. Então, nessa primeira semana vai bem. Se ficar ruim do 7º ao 10º dia, você tiver falta de ar, tosse e febre ainda nessa época, vá ao médico. Porque pode ser que precise de um tratamento mais eficiente para poder te dar suporte. Esses hospitais de campanha estão exatamente montados para isso, para pegar esse paciente que tem um quadro mais leve, tá certo? E ficar de supervisão nele, para que a gente não vire o olhar para ele. Depois disso, se a pessoa precisa lá dentro desse hospital de campanha, ela é deslocada para uma área interna do hospital, de UTI, de intubação, o que quer que seja. Mas a gente já fica de olho nessa pessoa. Você perguntou quem é que é situação de risco. Você falou dos idosos, é correto. As pessoas que têm problema pulmonar, asma, bronquite, quadros pulmonares severos, precisam ficar muito atentos. Os grandes obesos, aqueles que são hipertensos e usam medicação, então também é doença cardiovascular, isso, essas pessoas todas têm que ficar atentas, tá certo? Não quer dizer que acomete só essa população, a gente tem aí um monte de exemplos de gente mais jovem, etc., tendo situações graves de saúde, mas é mais raro, tá certo? Então, não quer dizer que ninguém está imune, mas é menos comum disso cronificar para essas pessoas. Tá. Bom, o Ivan está fazendo uma pergunta. E caso sinta só um desses sintomas, como, por exemplo, falta de ar? Eu vou aproveitar a pergunta dele e vou um pouco mais além. Eu, no caso, sou asmático. Tá? Eu uso bombinha de Berotec diariamente, né? Tomo remédio para asma diariamente. E se eu tiver só tosse, por exemplo, uma falta de ar, que é uma coisa que eu convivo há anos, se eu fizer dependendo de um esforço que eu faça, ou um ambiente de asfixia sem circulação de ar, eu sinto falta de ar. Mas eu não tiver febre de jeito nenhum, eu posso estar com Covid? 2 dos 3 sintomas te fazem... Não, 2 dos 3 sintomas são mais comuns de você precisar de assistência. Entre os 3 são febre, falta de ar e tosse intensa, tá certo? Esses 3, se tiver 2 desses 3, vale a pena, você precisa do médico, tá? Agora, o Covid, ele pode aparecer, ele pode se manifestar de várias formas. Eu atendi nesses dias agora, gente com muita dor abdominal e era caso de Covid. Tem um sintoma que está sendo muito valorizado hoje, porque ele é muito atípico, que é a história da perda do olfato e do paladar. Ou pode ser só do olfato, pode ser só do paladar e pode ser as duas coisas juntas. Essa é uma perda que a gente não sabe ainda direito, mas provavelmente ela é passageira. Você vai voltar a sentir depois os cheiros, pelo menos em algum grau. A gente não sabe exatamente por que isso acontece, tem um componente neurológico envolvido também no Covid, porém, isso me parece muito característico do Covid, então a gente está valorizando isso, porque se não for isso, o que é? Se teve um AVC, então? Mas um AVC tem um monte de características muito específicas. Então, se você apresentou esse quadro, como ele é muito atípico, é muito provável que você tivesse infectado.
Se você não for ao médico nessa hora, Fernando, você não vai estar nem nas estatísticas. É por isso que a gente está subdimensionando os números. Porque você vai acabar ficando em casa, ou vai procurar o médico, não vai fazer o exame, porque não tem indicação se você não tiver um problema grave para fazer o exame. Resultado, você vai acabar não entrando na estatística. É por isso que a gente tem números tão menores do que aqueles que realmente são. Tá. O Léo Galdino está perguntando aqui, existe algum exercício que possa ser feito em casa para verificar se a respiração, o pulmão está saudável? Como diferenciar a falta de ar de ansiedade da falta de ar de Covid? E para terminar, que ele fez 3, existe alguma estimativa de quando a situação estará voltando ao normal e indo acabar o isolamento aos poucos? Então, eu vou começar do final para o começo. Eu queria ter uma bola de cristal para acertar essa resposta. Você imagina, Fernando, o que a gente ia fazer na Bolsa de Valores se a gente acertasse essa resposta, tá certo? Então essa resposta vale muito hoje. Estou brincando, na verdade a gente não sabe. Vamos olhar para os outros países para tentar chegar nessa ideia, pelo menos. A gente já está vendo na Europa os países saindo. Israel ontem também fechou unidades de atendimento ao Covid por falta de paciente. A Espanha e a Itália estão no mesmo caminho, o número de mortes diminuiu, o número de doentes diminuiu, e a gente está, no mínimo, 15 dias atrasado em relação ao início da infecção e todos os processos que aconteceram com a população. Então, olhando para isso, a gente precisa, provavelmente, ainda do mês de maio, onde a gente vai ter, talvez, um mês muito doloroso para todos, com cenas terríveis, com muita gente procurando as estruturas de tratamento e assim por diante. Então, trabalhando só na astrologia, só uma opinião basada no que eu estou vendo e na experiência dos outros países, eu acho que a gente vai, assim, ainda mantendo nessa situação mais drástica até o final de maio, e é muito provável que a partir de junho, julho, a gente tenha uma situação melhor de saúde. Não vai desaparecer de uma vez, né? O país é muito grande, a população é muito espalhada, a gente não vai desaparecer completamente o Covid, mas ele tende a decair como qualquer outra virose que acomete uma população de qualquer país, tá certo? Então, acho que é isso que vai acontecer. Esses países que você falou são países que têm questão de saneamento básico, condições de saúde também melhores do que a da maioria da nossa população, né? Então, mas de qualquer jeito, o vírus ele vai acometer igual todo mundo, tá certo? Independente de... acho até que se a gente tiver um vírus que tem a transmissão orofecal aí, que ninguém sabe se tem, na verdade já acharam no Rio alguma pesquisa, alguma coisa, mas de qualquer forma se tiver, talvez até vá mais rápido. Só que isso é muito ruim para o sistema de saúde, que vai ter que atender as pessoas mais graves, porque é matemático isso. Porém, a escalada de transmissão passa a ser mais rápida também. Então, queima mais intensamente, mas termina mais rápido. E, se você quer saber a minha opinião, é isso que muitas pessoas do governo apostaram em termos de estratégia. É terrível pensar dessa forma, mas acho que foi essa a estratégia olhada pelos dirigentes. Tá? Muito legal essa live, que muita gente perguntando, viu, doutor? De repente, o pessoal da Hadash depois vai ter que te mandar as perguntas, você não vai conseguir responder todas. Ele fez outras 2 perguntas, do exercício que a gente possa fazer em casa e a questão da ansiedade versus Covid. Então vamos lá, exercício. Na verdade eu estou imaginando que seria algum teste, eu vi alguma coisa na internet, prender a respiração em segundos, para ver se você não tosse e tal. Não tem comprovação científica disso, não dá para imaginar. Claro, se você tiver com a respiração presa e não tossir, é porque você não está com tosse intensa, né? Quem está com tosse intensa não consegue fazer isso, né? Prende a respiração e fica tossindo toda hora. Então, talvez seja só uma forma de você ver se está tossindo ou não, mas isso vai acontecer na hora que você prender a respiração ou fora dela, se você estiver infectado, tá? Com relação a exercício,
exercícios de forma geral, né, falando de atividade física, exercício só vai fazer bem, quem faz exercício regularmente tem uma imunidade maior, tem uma capacidade física maior e certamente tem uma reserva funcional maior para lidar com qualquer processo infeccioso, e isso ajuda enormemente. Então o exercício só vai fazer bem. Eu até te diria assim, uma forma, ligando aí a exercício, né, não falando sobre prova funcional, se você tem uma escada, por exemplo, que todo dia você sobe e você chega lá em cima, beleza, sem ficar ofegante. Se de repente você começa a subir a escada e ficar ofegante, alguma coisa está errada, tá certo? Então, você perder capacidade de um dia para o outro, alguma coisa aconteceu grave e importante, pode ser o Covid, podem ser outros problemas cardíacos também, então tem outras questões que podem acontecer, mas essencialmente não é isso que é de se esperar, tá certo? E a última pergunta, o que era da... Ansiedade. Ansiedade. Como é que você detecta que a falta de ar é por ansiedade? Porque tem muito isso. Assim, ó, a cabeça controla o corpo todo, né? Então é bastante natural, gente. Não vamos imaginar aí que, né, você tenha que ser uma rocha, né, emocional para poder encarar tudo isso que está acontecendo, as crianças em casa, a falta de trabalho, dinheiro, o país, o mundo, e imaginar que todo mundo vai encarar isso como, sei lá, o Dalai Lama, né, se é que ele encara isso bem. Então não vamos imaginar isso. Acho que a gente tem que se aceitar também, se dar a margem de ficar ansioso, de ficar triste, e também olhar para as coisas boas que acontecem no dia a dia. O fato de estarmos mais em casa com a família certamente é uma delas, procurar se alegrar, procurar fazer atividades em grupo, isso certamente vai diminuir um pouco o nível de ansiedade. A dispneia, a falta de ar da ansiedade, normalmente ela é uma falta de ar curta, que você tem uma respiração curta, que não cursa com tosse, tá certo? E isso é bem diferente, no final das contas, daquela outra falta de ar, daquela outra falta de ar, que é a falta de ar da infecção, que é uma falta de ar com tosse, com dificuldade muito grande de respirar. É um sufocamento grande com uma frequência respiratória alta. Eu acho que assim é uma forma prática de poder diferenciar, tá certo? E vale tudo, hein, para tratar a ansiedade, hein? Então, acho que é importante dormir bem, se você não está conseguindo, um suquinho de maracujá, eventualmente uma medicação, se for esse o caso, porque a gente precisa estar com a cabeça boa. Na hora que tudo isso passar, a gente vai precisar reconstruir muita coisa e a gente precisa estar bem centrado para poder fazer isso. Bom, 80% das pessoas não vão sentir nada, como você falou, vai ser uma gripezinha. Outras pessoas vão sentir e algumas vão entrar em estado grave. Algumas dessas, infelizmente, vão a óbito e outras conseguem se recuperar. A gente vê vários depoimentos, todo mundo que se recupera, que foi entubado, que passou muito mal, sai bastante assustado e reforça o tal do fique em casa. Mas eu queria saber, essas pessoas que foram entubadas, que tiveram uma pneumonia grave, que precisaram fazer um tratamento aí com aqueles remédios que você falou, de repente a cloroquina, Remdesivir, sei lá, com o que vocês estão usando para tentar tratar. Quais as sequelas que essas pessoas vão ficar depois? Essa é uma ótima pergunta. Eu acho que ninguém tem essa resposta hoje, porque vamos lembrar que há, sei lá, 3 meses atrás, a gente não sabia nada a respeito disso no Brasil, e há 6 meses atrás, muito provavelmente no mundo inteiro, a gente não sabia nada também. Então, é muito cedo para poder dizer isso. Essa é uma ótima pergunta. A gente tem um pensamento disso. A Medsport, que é o trabalho o serviço que eu dirijo, faz justamente uma avaliação cardiorrespiratória, né, um teste respiratório, aqueles com máscara e com a parte cardiológica, para a gente poder avaliar a capacidade física como um todo. Isso vale para o atleta e vale para o doente também. E isso dá uma nota de condicionamento, um valor numérico para a gente poder acompanhar a longo prazo, medir 2, 3 vezes para comparar e assim por diante. Então, a gente tem uma dúvida, nós não sabemos como é que o pulmão, por exemplo, que foi acometido, se ele vai voltar à capacidade anterior e quanto tempo ele vai levar para voltar. Então, não tem resposta sobre isso, a gente vai ter que esperar
agora é a hora do tratamento, é a hora de salvar vidas, é a hora de atender realmente as pessoas que estão acometidas com sofrimento, perdendo a sua saúde. Então esse é o momento agora do tratamento, e uma vez passada essa etapa, na hora que a coisa arrefecer, se Deus quiser, daqui a 1, 2 meses, a gente vai para uma nova etapa, que é começar a estudar o pós-pandemia, tudo aquilo que a gente vai precisar avaliar, fazer, medir, para poder tratar dessas pessoas. E aí os testes de capacidade física vão ser muito importantes, justamente para poder dizer quanto você perdeu, né? Se houve perda ou não. Você imagina um atleta, ou quem corre na rua, por exemplo, que faz exercício. Será que essa pessoa vai poder, logo que ela retornar aí aos treinamentos, ela ficou parada por um tempo, e se ela ficou doente, né, se ela teve a infecção, o pulmão dela está funcionando normal? Não sei te falar, não dá para dizer. Pode haver perdas, pode não haver, a gente vai avaliar isso no pós aí, mas não tenho resposta. Tá, Simone Laffer está agradecendo aí pelas informações, e assim, a Cristina Fontinelli está perguntando, no caso do Ivan, que falou que só está com falta de ar, mas não apresenta os outros sintomas, pode descartar a hipótese de Covid? É uma pergunta boa, né? Descartar nunca dá, tá certo? Sem o exame nunca dá para dizer nem que sim, nem que não. Às vezes até nem com o exame dá para dizer, porque alguns exames dão falso positivo, falso negativo. Inconcluso, né? Porém, assim, o mais importante é que se houver a situação de doença e ela não afetar a sua saúde, você não precisa obrigatoriamente de uma assistência maior ou de uma preocupação maior. Então, é isso, tá certo? É isso que a gente precisa difundir, porque os hospitais estão muito cheios, não é simples, a situação não é simples hoje de atendimento, Fernando. Então, as esperas são grandes, o número de horas é grande, você tem uma chance de não estar contaminado, se contaminar numa sala de espera. Então, é assim, para procurar o hospital quem precisa de verdade para ser atendido, para poder ser acompanhado pela equipe médica, e quem não precisa deve ficar em casa. A gente está no momento em que o isolamento social, infelizmente, é a grande aposta que o país fez. Então, é isso que a gente tem que fazer, gente. Ficar em casa, quem não precisa sair, não sai. O Pedro Henrique está dizendo que, na prática, alguns corredores que foram infectados e ficaram sarados tiveram uma certa dificuldade aeróbica. Tem a ver com aquilo que você falou, que depois vai precisar ver. Então, você recomenda que todos os pacientes que foram infectados e passaram por um quadro mais grave, assim que tudo voltar ao normal, quero dizer, não normal, mas que a gente puder sair da quarentena, circular na rua, frequentar o comércio, as clínicas médicas, que eles procurem verificar essa perda aeróbica e acompanhar isso num médio e longo prazo, né? Para saber realmente se pode recuperar também a forma, né? E também como fazer isso, né? Como recuperar o nível de cuidado que a gente vai precisar ter para recuperar a forma, né? Então, eu acho que sim, de novo, é um pouco precoce ainda, eu não acho que a gente tenha assim, um grande número de pacientes já que saíram do Covid e voltaram a correr para a gente poder dizer isso. É claro que se era um corredor, por exemplo, e ficou parado por 2 meses em casa sem correr, ele perdeu o condicionamento independente da doença, né, propriamente, só porque ele parou. Então, por isso, tudo isso tem que ser avaliado para a gente poder ter essa dimensão e essa noção. A Raio de Luz, eu vi aqui, tinha uma pergunta interessante. Quem tem Covid-19 uma vez, pode ter novamente? Houve algum caso como esse de novo contágio? Pô, essa é uma pergunta maravilhosa, e na verdade essa pergunta, em cima dessa pergunta, essa pergunta aí eu escrevi num papel, coloquei em cima do meu travesseiro, e agora eu durmo como uma pluma em cima dessa pergunta com o travesseiro macio. Vou explicar por quê. Porque a gente teve há uns 20 dias atrás uma pesquisa que saiu na Coreia do Sul, com aqueles testes do nariz, do swab test, né, da mucosa, que identificaram o vírus em pessoas que já tinham tido a doença no passado. E aí se falou, uau, então agora nós vamos ter uma segunda onda, as pessoas que já tiveram a doença vão ser reinfectadas, vão ter doença de novo. Na última sexta-feira, 1º de maio, foi publicada uma pesquisa com essa base científica
Sul, e essa pesquisa foi elucidar, porque ela justamente mostrou que, apesar do teste ter dado positivo, o vírus estava lá, mas ele não estava capaz de fazer doença. Dá uma... Pode falar, pode falar. Parou. Vou dar uma associação assim, é como se a gente tivesse... É como se a gente tivesse uma frase inteira, tá certo? Que seria, vamos dizer, o RNA do vírus, só que as palavras, elas estavam lá, mas elas não, e as letras, elas não estavam formando a palavra, apesar de elas estarem todas presentes. Então, por conta disso, você acabou identificando o vírus no exame, mas ele não era ativo, ele não era capaz de fazer a doença. Então, sim, existe o vírus, mas ele está inativo. Isso mostra que a imunidade, ela está presente e a gente pode apostar nisso. Então, quem já teve Covid, até a visão atual de hoje, toda semana a gente está mudando isso, mas na visão atual, quem já teve Covid vai ter uma vez só. Não se sabe quanto tempo vai durar essa imunidade, 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, não sabe, não dá para responder, mas a princípio está assim. E eu estou feliz, Fernando, porque eu supostamente já tive a minha prima infecção, tá certo? Então eu já passei pela situação de contaminação, passamos muito bem por ela, está tudo em ordem, e eu imagino, e por isso agora estou tentando ajudar e colaborar também nas equipes de saúde, porque eu acho que eu estou capaz de ajudar com risco menor, vamos chamar assim, de me contaminar. Justamente apostando nessa premissa de que se pegou uma vez, não pega mais. Tá. Mesmo quem teve, então, que sabe que foi testado e tem certeza que teve, quando tiver uma vacina, deve se vacinar? Na verdade, assim, precisamos ver o que vai vir de vacina, porque assim como a vacina da gripe, esse vírus ele faz mutações, né? Então é possível que a cada temporada de ano, vamos dizer, você tenha uma cepa um pouquinho diferente, que na verdade vai ser um vírus, vai ser um primo próximo, não é um completamente diferente, mas vai ser um primo próximo desse, e isso quer dizer que uma contaminação não te imuniza para todos os primos que ele eventualmente tenha o coronavírus. Então, por isso a vacinação vai ser necessária, mesmo para aqueles que já pegaram essa cepa atual, que não sei nem se é essa cepa, acho que é melhor a gente se referir a essas cepas, porque eu acho que tem mais de uma rodando, justamente uma que dá dor na barriga, outra que dá não sei o quê, né? Pode ser que a gente tenha cepas diferentes já rodando. Então, sim, vai precisar de vacinação para todo mundo quando houver. Até porque o coronavírus ele foi detectado a primeira vez, me parece que em 1935, já tiveram vários casos, quer dizer, não é um vírus novo. Você acha que a ciência não deu tanta importância para ele ou não é isso o caso? É porque muda mesmo e não tem como? Eu acho que não precisava, desculpe o termo, mas eu acho que não precisava o filho da mãe comer o morcego, tá certo? Eu acho que foi isso, essa foi o grande absurdo do negócio, porque ele era um vírus silvestre, né, que contaminava as animais silvestres, né? Então, ele veio para o humano num erro aí, né? Ele não tinha contaminação humana desse vírus, né? Ele estava presente lá no morcego, pô. Quer dizer, foi um cara que foi comer o bicho vivo. Quer dizer, essa pelo menos é a principal teoria, apesar de que eu li que o Trump tem certeza absoluta que foi, né, um laboratório de Wuhan. Mas o Trump tem tantas certezas que eu já duvido de todas elas. Então, não acredito nisso. Aqui eu vou ter que dar uma lida, porque até o Reiner falou que meu áudio está falhando. Está chegando bem para você, doutor? Para mim tá. Não tem problema, não. Te ouço bem. Amanhã eu vou resolver isso para a nossa live de amanhã. Doutor, ontem eu recebi um resumo com insights da live do Silvio Meira César e da live do Divesh Macan, da Iconic. E uma das coisas que chamou a atenção foi, eu vou ler aqui, 95% das lojas de Starbucks foram reabertas na China. Mas o movimento na loja é de 60% do que era antes. E as pessoas não consomem mais na loja. Elas compram e vão embora. Ou seja, eles dizem que a Starbucks, eles disseram na live deles, vai ter que rever o modelo reduzindo os espaços de convivência. Como eu sei que você, além de médico, também é artista, escreveu e atuou
no musical, né? Na peça musical Blue Eyes, que contava a vida do Frank Sinatra. Também tem uma banda de pop rock, a banda Clique, que se apresenta na cidade. Assim, essa previsão deles quer dizer que nunca mais a gente vai ter um show no teatro, as pessoas não vão mais no cinema, a gente não vai ver mais um show no Madison Square Garden, um jogo da NBA. Dá para acreditar nisso? O que você acha disso? Eu acho pregar muito caos. Acho que não vai ser assim. Ainda bem que você tocou nesse assunto, porque a gente estava numa live aqui que parecia mais do compêndio médico do que o teu tema principal da Hadash, a proposta principal dessas lives, que fala sobre essa reinvenção, né? Então, sem dúvida, eu acho que a gente está tendo que se reinventar mesmo, né? Você vê, eu particularmente, né, no meu caso, eu fui me reinventar voltando para o hospital porque achei que podia contribuir com isso. Acho que isso é algo importante, né, para mim pessoalmente. Então, acho que é muito importante. Essa história da questão cultural, né, que eu estou envolvido sempre tive envolvido, na verdade, com isso. Quer dizer, hoje eu estou terminando um curso de produção musical, produção cultural, que é um negócio muito bacana, enriquecedor, e que, infelizmente, é tão maltratado também no nosso país, né? Ninguém dá muita bola para a cultura, e a cultura é talvez a única coisa que nos salva da loucura, tá certo? Então, me baseando aí no exemplo que você colocou do Blue Eyes, que é um espetáculo que conta e canta a vida e obra do Sinatra, né? A gente levou um documentário musical para teatro, né, para palco italiano e tal. Quando a gente foi pesquisar sobre a vida do Sinatra, a gente viu que ele foi um cara que se reinventou muito, né? Ele teve muitos altos e baixos, e na hora que ele estava baixo, ele foi virar ator de cinema, por exemplo, e acabou ganhando um Oscar. Quer dizer, ele se reinventou, ele era um cantor, ele virou ator de cinema. Então, teve em algum momento que se reinventar, quando as coisas ficaram feias para ele no pós-guerra, e que as meninas começaram a gostar mais do Elvis, que era muito mais jovem, né, e ele já estava numa geração anterior, já estava ficando velho, ele foi para criar, foi para Nevada, né, foi para Las Vegas, né, para poder ser o grande crooner, junto com uma patota de amigos, se associou lá a alguns caras que eram da pesada também, a turma dos mafiosos, mas se reinventou, né, criou o showbiz, como a gente conhece hoje, no final das contas. Então, essa necessidade de reinvenção, às vezes a gente fica muito, muito travado, e há necessidade realmente de se reinventar. Eu acho que a cultura sofre muito, né? Hoje eu sinto muito, não é a minha profissão principal, né? Não é a forma como eu tenho as contas, mas eu trabalho com equipes, né? Com gente de iluminação, de sonoplastia, músicos, a turma da banda faz um trabalho maravilhoso. Hoje a Clique é uma banda excepcional, hoje que faz um repertório que estou falando em defesa própria, mas faz um repertório único aí, que a gente consegue um resultado final nas noites, que é muito legal. Estava com show agendado, abrindo Casa Nova, e a pandemia acabou com a agenda, mas a gente acha que tudo isso vai se reerguer, né? Eu não acho que a gente vai ter um cancelamento completo de todos os eventos, não acho que isso vai acontecer. Na verdade, Fernando, o mundo volta com a vacina. Tá certo? Na hora, se existir a vacina, e tudo leva a crer que o intelecto humano vai ser capaz de virar essa página, com a vacina, que pode, numa boa previsão, a gente fala no segundo semestre, se a gente for mais pessimista, vamos falar do ano que vem, com a vacina, imunizou todo mundo, volta a vida, volta todo mundo a se encontrar socialmente. Enquanto não acontecer, a gente vai guardar algum grau de distanciamento. Eu acho que a coisa ficou tão internética, ficou tão na tela do computador, que, por exemplo, uma arte como o teatro nunca vai morrer. Porque vai chegar uma hora que as pessoas vão querer ir a um lugar para ver uma pessoa ao vivo representando. Quer dizer, não aquilo congelado na tela ou pronto já na tela da televisão, que dá sono e você dorme, mas uma coisa que passe a emoção de verdade da representação do ser humano, né, de um personagem, de uma boa interpretação. Então, eu acho que isso nunca vai morrer.
Tá certo? Pelo contrário, acredito até que a gente vá trazer isso à tona. Se você pensar no 11 de setembro, por exemplo, depois do 11 de setembro em Nova York, as pessoas com todo aquele trauma, né, da queda das torres e o medo com relação a novos atentados, novas ondas de atentado, o nova-iorquino foi para os bares, foi para a rua, foi para mostrar eu estou vivo, eu estou aqui, eu quero me divertir, eu quero que o mundo volte a ser como era antes, pelo menos guardando as devidas proporções. Então, a gente não vai deixar isso acontecer, né? Então, eu sempre acredito, sou otimista demais nesse sentido, acho que a questão da arte nunca vai morrer, ela nunca vai desaparecer, porque tem um lugar muito importante na sociedade. Daquilo tudo, do 11 de setembro, só o que ficou foi a nossa obrigação de tirar os sapatos para entrar no aeroporto, né? Para passar pela polícia ali no aeroporto e pelo raio-x. Na verdade, o que acabou ficando foi mais aquilo. Bom, doutor, chegamos aqui ao final, já são 59 minutos de live, estamos realmente resta 1 minuto no relógio para despedir.